noite, galera. Vou colocar aqui a legenda. Já me apresento, falo com vocês. Minha presidenta, doutora Ananda, seja muito bem-vinda. Estou fazendo aqui a legenda da live, só um instante. Sou o seu amor, sou o seu bebê. Seja onde for, eu vou com você. Lance de amor, lance de querer. Obrigado, pessoal que está chegando. Eu quero viver. E numa dessas vai. Essa convidada, eu já vou chamar ela. Não sonhe mais. E numa dessas Esse horário a gente tem um picozinho de tráfego, né? fica mais. Mas conseguimos superar os problemas técnicos e chegamos. Seu bebê, seja onde for, eu vou com você. Lance de amor, lance de querer. Seja como for, eu quero viver. E uma dessas vai. Espécie bem, não sou. Vou chamar aqui nossa convidada. E uma dessas vai. Espécie bem, fica mais. Ela chegou já. Funcionando. Olá! Ana, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem e você? Tudo bem por aqui. Você me ouve? Tudo perfeitamente? Ouvi, agora eu tô ouvindo. Deu uma travadinha ali, mas agora eu tô te ouvindo. Agora que tá bem. Gente, vou me apresentar, vou dar início ao nosso projeto, o projeto da Comissão de Igualdade Racial Nacional, a comissão. Vamos começar agora a primeira live da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim, a Comissão Nacional. Eu falo em nome da nossa presidenta, a doutora Ananda Ferreira, a quem eu presto toda a minha deferência e fico muito agradecido pelo apoio, pela atenção, pelo carinho com a Comissão de Igualdade Racial da Abracrim aqui do Maranhão. Está abrindo as portas da Comissão Nacional da Abracrim para que a gente possa fazer esses eventos, que a gente possa estar fazendo essas ideias circulares e, principalmente, trazendo no nosso campo jurídico a igualdade racial, que é isso que a gente deseja, assim como também a reparação de todo o mal que foi causado, todo esse passivo que o povo negro tem. Quero agradecer as pessoas presentes aqui, a Flora, minha presidenta, a doutora Ananda, a Maria Carolina, que acabou de chegar. E eu vou fazer agora a apresentação da nossa primeira convidada, a cantora, compositora Luciana Oliveira, agitou a gente por muito tempo no Nat Roots, back vocal também do ícone do Guilherme Arantes. Ela é mestranda em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo e ela também é professora do Instituto M. Pumalanga de São Paulo. E ela também é um monte de coisa que, se eu for ficar falando aqui, eu vou perder o tempo da live, da gente trocar assuntos importantes. Seja bem-vinda, minha querida amiga Luciana Oliveira. É um prazer, uma honra estar com você aqui. Muito obrigado, tá, pelo aceite. Eu que agradeço, Eric. Uma honra também estar aqui conversando mais um pouquinho com você, trocando aqui essas informações e esse momento com quem está afim de ouvir a gente também, né? É verdade. Doutora Ingrid presente, muito obrigado. Tá falando que mulher mais linda, gente, é verdade. Fiz a gente Obrigada. dançar muito tempo pelo Nat Roots, agora ela está numa linda carreira solo. Eu vou fazer um vídeo brigando com ela, que ela me deu essa obra de arte e não me deu um autógrafo. Era motivo de terminar a amizade, né? Querida, prazer muito grande estar com você aqui na Abracrim. Abraço aos nossos criminalistas, aos nossos advogados, ao público em geral que vem chegando. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre o que seriam vozes negras. Explica aí para o nosso público o que você Vozes entende por negras, isso.
Vozes Negras, eu acho que abarca tanta coisa, né? É, Mas eu acho que a sua esse termo, identidade, né? essa expressão é muito usada, assim, eu acho que em questões políticas, dentro da literatura, mas, assim, o meu olhar está mais dedicado a essas vozes negras na música, né? As cantoras, os cantores, principalmente as cantoras mulheres, né? Que eu acho que traçaram um papel muito importante dentro da música. E pensando a música também como esse lugar de resistência, de representação, onde muitas das ideias da nossa história, de alguma forma, está ali sendo contada, né? Por gerações e gerações. Então, às vezes, uma voz que ecoa hoje está contando histórias que já perduram por 200, 300 anos. Então, a música é esse lugar, eu acho que de um grande reservatório assim, da história, né, do sentimento, das sensações, e conta muito, né, através dessas vozes. E as vozes negras que eu hoje pesquiso e falo um pouco mais, acho que elas têm a ver com tanto com esse lugar da representatividade, quanto com esse lugar também da Seu falta trabalho de de pesquisa, salvo reconhecimento. engano, não é isso, Lu? Perdão. É, é. A minha pesquisa o tema, na verdade, são cantoras negras, e a pesquisa tem a ver com a cena atual da música, mas aí para chegar nessa cena atual eu tenho que fazer um trajeto lá atrás, assim, dentro da música brasileira, né? Entendendo quem são essas vozes que percorreram esses anos todos dentro da música. Ah, que legal, Lu. É muito interessante a gente saber de tudo isso. Você veio aqui, você conheceu o tambor de crioula, cacuriá, chegou a conhecer? Olha, Eric, eu não tive a oportunidade de Gente, ir. eu falei dessas coisas, tem gente da Nacional. Tambor de crioula e cacuriá são duas manifestações culturais, duas músicas afros que são características dos quilombos aqui do Maranhão, né? Junto com o tambor de mina, o bumba meu boi e Uhum. diversos sotaques, manifestações, mas o tambor de crioula e o cacuriá são bem provenientes também dessa época. E eu fico sempre com essa É. curiosidade. Fala, Lu, perdão. Mas eu não tive a oportunidade de conhecer aí em São Luís, assim, que eu acho que é o berço, né, de toda essa tradição. Mas eu sou brasiliense e eu acho muito interessante porque a comunidade maranhense ela é muito forte. As tradições maranhenses elas sobrevivem no Brasil inteiro, assim, né? Sempre se formam os grupos, né, os mestres que levam essas tradições. Então, em Brasília tinha o seu Teodoro, que né, um mestre da cultura popular, e ele, no espaço dele, ele transmitia, né, e fazia esses encontros, né, de tambor de crioula, de bumba meu boi. Eu conheci em Brasília e agora em São Paulo também tem, né, o seu Tião Carvalho, né, que também é no Butantã e ele faz um grande movimento assim em torno dessas Ah, que legal. duas tradições. Legal. A gente fica sempre muito preocupado com essas manifestações, sabe, Luciano? Tipo, agora tá tendo muita live de bumba boi, entendeu? Mas tipo Uhum, cacuriá, tambor de crioula, umas coisas mais afros, ficam um pouco invisibilizadas nesse período, né? Principalmente por uhum. causa de publicidade, mercado financeiro, que por vezes são mais fechados essas manifestações. Por isso que eu fiz essa pergunta, que é sempre importante seu apoio. E, Lu, para Uhum. começar, eu queria saber como é que gente já pedindo aqui para cantar, te chamando de Deus, a Ingrid, bota ela para cantar. Eu pedi para ela antes, vamos ver se ela vai realizar isso, que eu não ia perder essa oportunidade com esse vozeirão, não pedi para ela cantar. Lu, eu queria que você falasse como é que você está vendo. A gente teve um gatilho aí na sociedade com a morte do George Floyd, lá em Uhum. Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Queria que você desse um panorama para a gente do como é que você está enxergando o cenário atual e essa chegada aqui no Brasil dessa luta antirracista. Eu queria que você fizesse uma abordagem para a gente da sua perspectiva. Eu acho que esse é um momento de um despertar, assim, né? Que infelizmente veio pela via de mais uma violência, né? Que é infligida sobre nossos corpos,
e sobre a nossa história. Eu acho que o que aconteceu com ele não é diferente do que acontece aqui diariamente em todas as periferias brasileiras, né, e com os corpos negros, que são diariamente violentados. E é curioso porque um movimento que veio de fora trouxe mais visibilidade para algumas questões que acontecem aqui dentro, assim. Eu acho que é um momento importante porque, principalmente assim na minha percepção, pelo envolvimento das pessoas não negras, das pessoas brancas e não negras que parece que começaram a perceber que essa luta não é uma luta solitária, não é uma luta da população negra, é uma luta de todo mundo, né? Todo mundo perde e todo mundo perde com esse cenário de violência, de desigualdade, e todo mundo ganha se a gente caminhar, né, para uma equidade, para uma igualdade. Então, acho que esse despertar dessas pessoas tem sido um movimento muito importante, ainda que em alguns momentos aconteça de uma forma assim um pouco, talvez superficial ou muito entusiasta, né, dessa chegada, e às vezes sem ainda um aprofundamento dentro dessas questões. Então, é fácil levantar bandeira, é fácil colocar banner, né, antirracista, mas ser antirracista é no dia a dia, né? Nas atitudes, no pensamento, né? Realmente incorporar, dar espaço, se perceber, perceber seus privilégios. Então, a grande questão é se essas pessoas estão fazendo esse exercício e vão conseguir fazer esse exercício diariamente, né, para que a gente consiga caminhar para uma mudança de perspectiva, né, dentro disso, assim. Mas acho que é um movimento, assim, né, sinto que a coisa despertou de uma forma diferente, né? Eu acho que quem está na luta e está mais fortalecido, né? E quem estava fora da luta, achando que esse era um problema que não me atinge, né, começou a perceber que sim, esse é um momento que atinge todo mundo, assim. E eu acho que as artes têm um papel muito importante nesse sentido também, né? Eu acho que em todos os momentos de luta, momentos chaves, assim, né, dentro da própria luta americana, assim, a gente tem artistas que atuaram nesses momentos, né? A Nina Simone, que esteve ali na frente, né, de momentos muito decisivos das lutas pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos. E eu acho que no Brasil, assim, esse abraço também, né, dos artistas, dos cantores, cantoras, principalmente dos nomes de grande projeção que conseguem chegar mais nas pessoas, eu acho que ele precisa acontecer de forma mais firme, né? A gente ainda tem um certo silenciamento, assim, de pessoas que são referências, né, dentro destaques, né, dentro da cultura negra. Uma Mas que invisibilidade, hoje né? que tem mais visibilidade. Mas que hoje está sendo quase impossível não passar por isso, né? De alguma forma ou de outra, mesmo que a pessoa tente silenciar, eu acho que essa questão vem e vai ser colocada e a gente tem que se posicionar, né? É sim, com certeza. Lu, a gente se conheceu num evento, né? No Festival Cabeça de Negro, aqui em São Luís, promovido pelo nosso amigo DJ Pedro Sobrinho. A gente esteve lá também fazendo nosso ativismo, né, Lu? Levantando a nossa Sim, bandeira nesse foi evento bem que foi tão bacana. importante. Lu, eu queria entrar nessa perspectiva dos seus direitos como cidadã, como cantora, como mulher negra. Como é que se você racismo é crime, né? A gente sabe, inafiançável e prescritível. Queria saber se você sente ele daquela forma que a lá brasileira, como eu costumo falar, né, de maneira silenciosa, de maneira bem velada, no seu campo de trabalho, seja na fonoaudiologia, na academia, na música. Faz um apanhado para a gente. Se você, pode ser que você também não sinta nada, né? Você já é uma pessoa famosa, mas pode ser que você também sinta os efeitos dessa lástima, desses resquícios da escravidão. Passa a palavra à nossa painelista, por favor. Olha, eu acho que não tem como não passar por isso, assim, né? A gente pode tentar e não enxergar, não querer enxergar isso, mas como não passar por isso, eu acho bem complicado, assim. Dentro da música,
Eu fiquei refletindo aqui muito esses dias, né, sobre isso e até por ler muitas biografias, né, das cantoras negras e ver quantas cantoras negras foram invisibilizadas, ou é uma questão assim, você pode chegar até um determinado patamar, a partir dali, né, você não vai mais. Então, acho que dentro da música brasileira, por exemplo, aconteceu muito isso. Né? É meio que definido assim, a gente elege uma para esse momento, uma para aquele outro, e ainda assim não são as grandes representantes, né, da música naquele momento. E eu acho que eu senti isso assim em toda a minha trajetória musical. Só que eu consigo hoje interpretar, né, algumas dificuldades que eu tinha, né, de lançar de fazer com que o trabalho tivesse né, uma aceitação ou determinados espaços, né, onde eu poderia tocar mais, onde eu poderia ser convidada ou poderia gravar outros estilos musicais. Então, acho que um dos preconceitos assim que na verdade está ligado ao estereótipo, né, é de que toda cantora negra canta samba. Então, esse é um. Eu acho que quando eu lancei meu primeiro disco, eu queria passar por várias referências à música negra. Né? Eu pesquisava muito sobre música africana e música negra brasileira como um todo, e referências afro-americanas também. Então eu gravei meu disco, que chama Verde do Mar, e esse disco ele passa por todas essas referências, assim, mas ele era lido, né, pela mídia, quando chegava para alguns formadores de opinião, já tinha, né, uma leitura de que eu era uma cantora de samba e que eu deveria ser colocada ali dentro de uma prateleira específica, digamos assim. Né? Eu acho que com todo o respeito que eu tenho pelo samba, pela história do samba, pelo que o samba significa de resistência, né, e de, né, um espaço assim onde tantas coisas foram construídas, mas eu não me encaixava necessariamente nesse espaço. E acho que nos espaços pequenos também, né? Nessa atuação diante dos músicos ou diante de determinados locais que você vai tocar, espaço na mídia, né? Às vezes você chega com um trabalho que ele tem qualidade, que ele tem força artística, né? Mas o espaço da mídia, a mídia nem sempre abre um espaço para isso, assim. Né? E algumas vezes eu já ouvi falar, né, de pessoas, assessores de imprensa, de que o artista X ele ganhou aquele espaço porque ele era o rosto que a pessoa gostaria de ver naquele momento. Né? Então, muitas vezes os nossos rostos não eram os rostos para estar ali nos jornais, né? Estampados nos jornais ou como destaque dentro de um determinado festival. Então, acho que artisticamente eu senti muito nesse sentido, assim, né? De que não há necessariamente uma justiça em relação à produção musical negra. Né? O espaço é limitado, é de alguma forma estereotipado e a gente vê uma diversidade de pessoas, de cantoras, de cantores, de compositores, criando. Né? Uma coisa curiosa que eu acho hoje, por exemplo, é ver a Tereza Cristina tendo o espaço que ela está tendo hoje, assim, nas lives dela. Né? E aí eu fiquei pensando, isso já existia. Só que Sim. esse momento agora as pessoas começaram a despertar e dar, né, e reconhecer, e esse espaço foi conquistado. Né? E essa voz começou a ser ouvida. E quando essa voz é ouvida, olha o que ela, né, significa, o que ela representa, como que ela se reproduz. Né? Ela já existia, já estava ali. Né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre esses novos espaços hoje. Assim, né? Eu quero aproveitar esse gancho. Eu me lembro de já em 2000, eu morava na rua Riachuelo, no Rio, né? Seguindo minha rua toda, vai dar ali na Francisco Silva, que era onde ela tocava no Bar Semente, né? Que depois virou o grupo Tereza Cristina e Semente. Eu me lembro de 2004 e num show dela bem cheio de lançamento de DVD. Aquela época ainda tinha muito essa coisa de DVD ser o moche, né? E daí você vê que 16 anos depois que realmente ela vem ganhando espaço há muito tempo, né? Para Uhum. uma pessoa tão talentosa, né? Com tanto Com para tanto oferecer a música conhecimento, né? brasileira. E Muito ela é uma conhecimento. enciclopédia da música brasileira, assim, né? E essa coisa de você, às vezes, a gente tem que provar 2, 3 vezes que você conhece, domina aquele tema, que você conhece, você tem aquela informação.
eu acho que isso na academia acontece bastante, assim, né? A gente conseguir essa voz, esse espaço, né, onde a gente pode representar nossas ideias, sem ter que provar que aquilo tem, né, um valor. Então é sempre né, um pouco dessa. Acho que começa pela questão do estar à vontade naquele espaço também, né? Então a gente, enfim, já tem que trabalhar essa autoestima e esse reconhecimento de que aquele espaço é nosso, né? E que a gente pode ocupar aquele espaço. E agora sempre tem aquela questão, geralmente você está na sala e dentro da sala, para mim aconteceu muito isso, assim, não sei como é que foi na sua trajetória, mas desde pequena, sim, ser a única aluna negra em vários espaços sempre foi muito comum, né? E era um espaço que a gente tinha que sempre cavar, né? E quando você chega com uma consciência e querendo trazer, né, as suas questões, quer dizer, que não são só nossas, né? Mas querendo que ali dentro daquele conhecimento, dentro daquela lógica toda, né, a gente se visse, se percebesse, assim, para poder se achar realmente dentro daquele espaço, é sempre desafiador, né? É verdade, mano. Eu não tenho dúvida disso. E conhecedor do seu talento, eu imagino quantas vezes você deve se pegar pensando nos seus direitos como cidadão, né? O quanto que às vezes é negado para a gente, o quanto às vezes a gente ainda tem que lutar por representatividade, enquanto a gente vê também que aqui no Maranhão nós somos 76% de negros, né? No Brasil são 56%, com esses são dados do IBGE. A gente vê o quanto a gente luta por representatividade ainda em muitos espaços. No seio da música, mulher negra é muito difícil furar a bolha do sistema, né? Dessa sociedade racista. Daí a gente vê o quanto que a gente luta por representatividade quando a gente já tinha que estar lutando por proporcionalidade, né? A gente vê uma mídia de comunicação ainda muito branca no Brasil, né? Lembro sempre da frase do Spike Lee que quando ele chegou no Brasil pela primeira vez, ele ligou a televisão, ele disse que ele pensou que ele estava na Dinamarca, ou na Uhum. Finlândia, ou na Suécia, porque não se via ali representado o verdadeiro povo brasileiro, que é na sua grande maioria formada por negros. Quero te deixar à vontade de você me falar a hora que você deseja cantar. O pessoal está me pedindo aqui, mandando mensagem. A hora que Opa, você deseja cantar e o que que você deseja cantar. E eu queria que você falasse também dos seus discos, Lu, da sua carreira, como que tá, seu projeto, expectativas. Essa pandemia afetou bastante. A gente teve agora, é importante falar, a aprovação da Lei Aldir Blanc, que uhum. vem a criar uma espécie de auxílio junto ao setor cultural brasileiro. E daí a gente também pode até marcar numa segunda oportunidade para ver os pontos críticos e necessários para elogiar, fazer críticas, né, em relação a essa concessão desse auxílio à cultura, porque às vezes vem com muitas obrigações, e qual as pessoas estão numa dificuldade financeira e não conseguem gerar aquele todo custo em relação a uma democracia, uma exigência por vezes muito rígida. Então a gente vai aguardar, né, como é que tá esses momentos. Então eu queria que você falasse aí, começasse falando da sua carreira, como é que você vê esse mundo pós-pandemia e falar dos seus discos, dos seus projetos. Passo a palavra para minha painelista. Olha, eu acho que esse momento é muito delicado mesmo, assim, enfim, né? Ninguém esperava e eu acho que um setor muito afetado é o setor, né, do entretenimento, da música. E acho que as pessoas estão, né, buscando formas de tentar se reinventar, mas ainda sem essa perspectiva, porque a gente depende muito do público, dos espaços, né? Eu acho que as lives têm, de alguma forma, amenizado isso, mas ainda não é realmente uma fonte de renda, né, para as pessoas, para os artistas. E é curioso pensar o quanto, né, a arte, os artistas foram atacados, né, nesse governo, e quantos direitos foram retirados, né? Quantas leis, né, foram alteradas e
e diminuído os editais, né? A gente teve muitos editais cortados, assim, foi realmente um grande escateamento do setor cultural. E, curiosamente, né, a arte tem salvado muito esse momento, assim, né? Porque eu acho que é a música, né, a produção artística, né, os filmes, é o cinema, é a arte que está aqui todos os dias entrando nas nossas casas, né, e dando, de alguma forma, um alimento para a nossa alma, que é, né, o que eu acho que a gente necessita, né? Eu vi uma frase outro dia que a arte existe porque, né, só a vida, né, só a vida não completa, né? Então, Essa frase, deixa eu pegar esse gancho. Essa frase é de um maranhense, é do poeta Ferreira Goulart, né? É até o nome do documentário do filme dele, quando ele fala que a arte existe porque a vida não basta. a vida não vai ser mesmo, essa é a frase. Adoro essas pessoas Ele é que lembram o nome dos maravilhoso com essa autores. frase. Nos abandonou recentemente, mas tem um mural do artista Cobra aqui no Maranhão, bem bonito, homenageando esse grande poeta que tem essa frase que é muito verdadeira, né, Lu? É muito verdadeira, me identifiquei muito com ela, assim, até como artistas mesmo, porque no início da pandemia, agora, né, você me perguntou um pouco sobre a os discos, os trabalhos, e a minha sensação no início da pandemia foi assim de uma certa paralisação, assim, criativa, né? Eu não consegui realmente olhar muito para a música. Eu fiquei mais com os livros, com as leituras, as pesquisas, escrevendo, e a música eu falei, nossa, eu não consigo cantar, não consigo tocar, assim, né? E fiquei muito pensando nessa coisa de que a música é cura, né? Mas ela é um alimento também, assim. E ela está muito ligada com todo o nosso funcionamento interno, com todas as emoções, assim. Eu acho que foi um momento que mexeu muito, né, com todas essas estruturas. Então, para mim, assim, o cantar não estava vindo, assim. E aí, com o tempo, eu acho que eu ouvindo muita música, né, voltei a ouvir muita música e aí essa sensibilidade começou a me bater de novo, eu voltei a cantar, até a compor um pouquinho durante a pandemia. Consegui Ai, que compor uma maravilha. música, eu falei, que bom, saiu uma música nova, Esse poeta, o parceria. Ferreira Goulart, ele era compositor, você sabia? Não, É, o Ferreira Goulart tem algumas músicas na MPB, incluindo a mais famosa é Quem Dera Ser um Peixe, a letra dele, olha que o só, Fagner gravou. É um imortal da olha, Academia Brasileira de Letras, né? O grande Ferreira Goulart foi muito jovem também para o Rio, ficou radicado, mas é uma das estrelas aqui dos intelectuais maranhenses, é um bastião. Nos abandonou recentemente, né? E daí fala dos seus álbuns, Lu. Fala dos seus então, projetos. dos álbuns eu tenho 3 álbuns, o primeiro é o Verde do Mar, que foi um disco assim que eu, é uma época que eu estava ouvindo muita música africana, então isso veio para mim muito forte. Inclusive, o Verde do Mar é inspirado numa música que chama O Verde do Mar de Angola, que é uma composição do Alexandre, que é do Nat Roots, e o refrão da música fala, né? Ele teve a oportunidade de ir para Angola e ficou, né, muito impactado com a cor do mar que ele viu, e aí ele escreveu essa composição, O Verde do Mar de Angola. E aí eu dei o nome para o disco porque eu acho que era o que mais se aproximava assim, sonoramente. Fui nas referências afro-brasileiras, afro-americanas, mas as referências africanas ficaram bem fortes assim nesse trabalho. O segundo chama Pura, foi um disco um pouco mais experimental do que o primeiro, assim. Né? Eu quis também me permitir um pouco de uma liberdade de estilo, estéticas e gêneros, né? Acho que caiu, né? Oi, Tô aqui, tô aqui. tá Deu aí? uma Tá aí. paradinha. Tô aqui. Então, aí o Pura, eu acho que o que, né, ele passa muito também pelas referências africanas, aí ele já foi um pouco mais para Bahia. É um disco que eu gravei, eu tô com ele aqui do lado, vou mostrar. Ó. Esse disco aqui é o Pura. Eu gravei ele na Bahia, em Salvador. Foi lá que eu conheci o Guilherme Arantes.
porque o produtor desse disco, que é o Ale Siqueira, que produziu inclusive o disco da Elza, aquele, para mim, que é um disco ícone, que é o do Cox ao Pescoço. E aí o Ale estava na Bahia nessa época, eu fui para a Bahia para produzir o disco lá e produzir no estúdio do Guilherme, que o Guilherme tinha, né, um estúdio, que era um estúdio desses que você fica hospedado, grava, né? Então, ele veio muito com essa atmosfera afro-baiana, assim, bem forte. E o último, que é o Desert do Rio Níger. Estou aqui com ele também, para Esse eu mostrar. tenho. Esse você tem. Esse eu Esse é tenho. uma Esse eu delícia. ganhei dela. Esse aqui eu gravei em São Paulo já. Acho que ele já representa um pouco da minha história aqui em São Paulo. Estou aqui em São Paulo há 10 anos. Né? Então, acho que cada um deles representa um pouco disso, assim, né? O primeiro, eu estava em Brasília, vivi, cresci, morei, né? Então, todas as minhas referências que eu adquiri na minha história em Brasília estão ali. E esse aqui já vem mais com esse diálogo, com o diálogo com São Paulo, assim, né? Então, o produtor é daqui, o Caê, os músicos são daqui também, né? Boa parte deles. E o título desse disco, Deusa do Rio Níger, é uma música que a Elza gravou em 1974. Ela fez uma versão bem diferente, bem mais Ijexá, assim, samba Ijexá. E né, esse disco aqui eu fui assim para Jamaica, né? Foi um Brasil afro, soul, reggae. Então tem uma regravação do Tá lindo Caetano. esse disco. Quem quiser Sua ouvir voz tá depois ele tá aí. maravilhosa. É. Obrigada. Tomara E que bom, volte. acho que oi. E fale dos seus projetos, fale de como é que você vai ver esse mundo pós-pandemia, Olha, seu esse mundo futuro. pós-pandemia, eu acho que a gente está naquele momento assim um pouco suspenso, assim, né? É difícil fazer projetos para o futuro, né? E o curioso disso é que a gente precisa viver o hoje, assim, né? Eu acho que esse momento exige, né, um estado de presença maior, né? Eu até ouvi outro dia isso de um indígena, né, falando sobre essa coisa do estado de presença, que faz parte da filosofia indígena, e eu acho que também está muito presente na cosmovisão africana, apesar de a gente estar muito também relacionado com a ancestralidade, né? Mas esse momento trouxe isso, assim, eu acho que é importante a gente olhar para o hoje, o que a gente pode fazer hoje, e um dia por vez, né? Mas eu também acho que eu estou sempre com o pensamento rodando de alguma forma ali, né? Funcionando. Então, já tem assim algumas possibilidades de gravações, né? Já tem músicas. Durante a pandemia já foram duas músicas que se desenvolveram. Assim, eu compus uma e tem uma que eu fiz em parceria com um violonista lá de Brasília também, que a gente já está querendo dar andamento nessas gravações. E fora isso, os projetos do Instituto, né, que eu trabalho, o Instituto Macumalanga. Então lá a gente tem pensado bastante coisa assim, para esse momento, né, coisas que possam acontecer durante esse período. Instituto maravilhoso, por sinal, viu, povo? É bem bacana, o Instituto tem... Inclusive eu estive em São Luís no ano passado, depois de 15 anos da minha primeira ida, através do Instituto. Porque a gente tem um projeto que chama Caravana das Artes, que viaja o Brasil, né? E a gente faz shows e oficinas para as comunidades, né, de baixo desenvolvimento IDH, né? De baixo IDH. Então, a gente foi para em São Luís, qual foi o bairro? Eu esqueci agora, era próximo à cidade operária ali. Pirajá? Não tem Pirajá, né? Não, Guajajaras, Avenida Guajajaras. esqueci, era um campo, era bem próximo da cidade operária. E aí a gente fui em outubro, né, para São Luís. Foi a nossa última caravana, praticamente. E esse ano não vai poder acontecer, né? Porque é um projeto que precisa de deslocamento, move muita gente. Então, durante esse ano, a gente está aí reformulando, né, para propostas que possam acontecer à distância, assim. Sim, sim, eu entendo. Lu, o tempo voa em live. A gente já está aqui com 35 minutos. Nossa! Bom, É um absurdo como voa. A Luciana, é a verdade. Bianca Emiliano está falando aqui que conheceu você em Portugal e desde então não a esqueceu.
A voz Olha da que Lu legal! é inesquecível, realmente. Luciana, canta pra gente, por favor. Cantarei, então. Então, eu vou cantar uma do meu segundo álbum, que é o disco Pura. Vou fazer essa agora. É uma música que me veio ontem, assim, muito, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, assim. E é uma composição minha, chama Aroeira. Vamos lá, fica à vontade, Lu. O palco é seu. É aqui, ó. O palco é meu. Essas interações com celulares, né? Não é virtualmente. De manhã preparo as folhas para me banhar, água limpa e cristalina para me benzer. Junto folha, prece, canto e água do mar, e um ramo de aroeira para me refazer. Fecho os olhos com as preces em meu orixá, rezo a Deus para que leve todo padecer. Peço luz em todo canto, em todo lugar, pra que sacie nesse mundo todo esse sofrer. Aroeira, folha que dá no chão, aroeira, força vem da Guiné, aroeira, banho de proteção, aroeira, canto pra quem tem fé, aroeira, bálsamo da missão, aroeira, força do meu achar, aroeira, banha meu coração, aroeira, cura pra quem me quer. De manhã preparo as folhas para me banhar, água limpa e cristalina para me benzer. Junto folha, prece, canto e água do mar, e um ramo de aroeira pra me refazer. Fecho os olhos com as preces em meu orixá, rezo a Deus para que leve todo padecer. Peço luz em todo canto, em todo lugar, pra que cesse nesse mundo todo esse sofrer. Aroeira, folha que dá no chão, aroeira, força vem da Guiné, aroeira, banho de proteção, aroeira, canto pra quem tem fé, aroeira, bálsamo da missão, aroeira, força do meu achar, aroeira, banho meu coração, aroeira, cura pra quem me quer. Aê! Gente, falou em folha, falou em cura, orixá, essas coisas mexem macumbeiro demais aqui como eu, gente. A gente já fica muito feliz. É linda, tem um vídeo da Lu cantando essa música no Instagram dela, gente. Adicionem ela lá que vocês vão ver ela fazendo essa mesma interpretação dessa linda letra, dessa linda música que ela acabou de cantar aqui pra gente. Lu, queria entrar, o tempo tá aqui voando. Ver se você consegue cantar mais uma pra gente. Mas eu queria fazer uma pergunta antes, assim, para fazer umas considerações finais, porque aqui o tempo voa. Como que você enxerga essa derrubada de estátuas, porque eu sou presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui da OAB do Maranhão. O pessoal de todo o Brasil está aí acompanhando. Mas eu também trabalho com o eixo da igualdade racial. Eu entendo que a nossa liberdade, isso que a gente busca de igualdade através do movimento negro, vai vir quando a gente reparar e quando a gente conseguir igualar, ou seja, trabalhar a reparação histórica e a igualdade racial. Só que daí eu quero saber sua opinião dessas derrubadas de status no mundo todo, como que você enxerga isso? Eu vou logo falando a você que eu sou a favor. Acho que a gente não pode homenagear genocidas. A gente precisa contar a história verdadeira, sabe? Essas mensagens que ainda persistem na sociedade são uma tentativa de colocar a gente no nosso lugar. E eu acho que a gente não pode aceitar mais.
mas eu quero saber sua opinião. Aqui é todo mundo livre para criticar, elogiar, sugerir. Aqui é um espaço nosso. Aqui você é uma irmã nossa. Fica à vontade para você discorrer sobre esse tema. Eu acho que isso tem a ver com desnaturalização e também com a gente conseguir substituir esses símbolos, né? Eu acho que muito da relação, né, que se constrói sobre o racismo, né, tem a ver com essas representações simbólicas, né? Seja isso, né, através do cinema, por exemplo. O cinema contribuiu muito para isso, né? Acho que a Bell Hooks fala muito isso no livro dela, Raça e Representação, né, de como as artes plásticas, né, o cinema, até mesmo a música, né, as charges, né, que a gente tem diversas ilustrações que traziam o sujeito negro de uma forma inferiorizada, assim, né? Poucas vezes a gente pode assistir realmente uma dramaturgia onde a mulher negra está sendo representada sem ser de forma sexualizada, hipersexualizada, né, ou sem ser, né, em algum papel de subalternização. Então, eu acho que recriar esses significados, esses símbolos, né, tanto dentro das artes, quanto dentro dos espaços públicos, que são espaços que a gente percorre diariamente, onde os nossos corpos estão expostos a esses símbolos inconscientemente, né? O nosso inconsciente está assimilando todas essas mensagens, né? Fica quase como mensagens, né, subliminares, assim, diariamente você introjeta, né? Você olha aquilo lá, não, parece que você não reparou, mas está ali. Isso leva a gente para lugares de naturalização. Então, acho que é necessário desnaturalizar, assim como a gente tem que desnaturalizar o vocabulário, né? Tirar do nosso vocabulário determinadas palavras que... Racismo linguístico, né? Exatamente. Então, acho que tudo isso caminha junto, assim, né? Ressignificar e criar novos símbolos, né? Mudar nome de ruas, né? Que homenageiam torturadores. Né? Esses símbolos são muito, muito fortes, porque estão presentes na nossa vida, constituindo, né, nossos corpos, nossos E pensamentos, vai nossas passando de geração subjetividades. em geração, né, Lu? Exatamente. Então, eu acho que é extremamente necessário, assim como os livros não, né, precisam também ser ressignificados e trazerem outros personagens, né, conseguir retratar realmente, né, a presença negra de uma perspectiva negra, né, que a nossa história também sempre foi muito contada pelo olhar do branco, né? Então agora a gente de alguma forma está podendo se apoderar da nossa própria história e trazer isso para os livros, trazer isso para as imagens, trazer isso para a música, trazer isso para o que está ao redor da gente, né? Porque não é só na palavra escrita, né, que esses símbolos estão sendo reproduzidos ou ressignificados, né? O simbólico é muito importante no nosso dia a dia. E é ele que, né, de alguma forma, é assimilado no nosso subconsciente. Assim. Então, como você, eu sou a favor também da derrubada desses símbolos todos. Pois é. Botar essa galera para tomar um banho de rio, né? Fazer igual fizeram na Inglaterra. Na Inglaterra, o prefeito lá vai fazer a retirada por completo. O tempo voa. A gente vai ficar batendo aqui quase uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Queria saber se você pode cantar mais uma. Eu quero saber o recado. Queria pedir também sua permissão para que essa live fique salva aqui no perfil. Vai ser a primeira no perfil da Abracrim, da Comissão Nacional de Igualdade Racial, para que nossos colegas advogados e o público em geral possam acessar esse bate-papo, né? Para que entre nos memoriais dessa Associação Brasileira de Criminalistas, para que daqui a um tempo também, né, as pessoas vejam como é que era a nossa perspectiva, né? E para quem não pôde assistir hoje, poder acompanhar. Eu queria saber se você tem esse último recado, essa última considerações finais, antes de você cantar mais uma, se você puder, lógico, com certeza. Fazer Queria essa... agradecer. Queria te agradecer por esse convite, poder estar aqui, né? Eu acho que dentro desse espaço e que tem uma grande representação, assim, né, para a gente, para o povo negro,
né, que é dentro desse campo que você atua, né, e das legislações que eu acho que são tão importantes assim, nessa garantia de direitos, né, dessas reparações de uma forma efetiva. Assim. Então, eu acho isso extremamente importante. Acho muito bacana a gente poder conversar, em dialogar, né, dessas diferentes frentes, assim, de colocar as artes e o direito aí. Né? Eu até achei curioso quando você me convidou. Falei, nossa, eu vou como vai ser esse bate-papo? Né? Mas eu acho que é isso, faz parte dessas conversas, dessas interações de pensamentos, de áreas de conhecimento, né? E dessas somas. Né? Hoje eu ouvi uma coisa bem interessante sobre a questão da africanidade, dessa circularidade. Né? Estava vendo uma conversa sobre apropriação cultural, né? Que eu acho que a gente passou por tantas apropriações, né, ao longo da nossa história, e ainda passa por vários tipos de apropriação cultural, assim, retirar nomes, né? Infelizmente na arte ainda a gente precisa olhar muito, né, na música, assim, falando principalmente da minha área, né, porque você tem o samba, por exemplo, que é uma criação negra, né, um espaço de resistência, né, de onde vem tanto da nossa história, da nossa conexão com a África, né, no Brasil, no caso da história do Brasil. E assim, aí de repente você pensa nos grandes nomes de samba, né, e nem sempre são pessoas negras. Assim. Quando a mídia resolve destacar um artista, destaca um artista branco. A gente tem a Axé Music também, né, onde isso acontece, assim, né, a música baiana, afro-baiana. Quer dizer, se apropriaram dos símbolos da música, né, dos tambores, da percussividade, de toda a história da música negra. E quem realmente lucra com a música, né, com todos esses símbolos, fora, né, de contexto, são artistas brancos. Assim. Então, acho que é um momento, esse momento agora também tem exigido esse olhar, né, para todas as áreas, incluindo a música. Então, que a gente sim, né, se incomode, né? Todo mundo se incomoda, é necessário que as pessoas se incomodem com o que elas consomem, né? Consumam de forma consciente, indaguem também, né? A gente precisa sempre indagar. E é isso, né? Eu vi outro dia a Thaís Araújo indagando a Ivete. Por que a Margareth não virou um grande nome da música afro-baiana? Por quê, né? E achei essa pergunta muito necessária. É dela, né? E acho que essa questão, assim, por que, né, esses artistas negros não estão ocupando todos esses espaços? Né? Porque não tem o talento ou porque essa oportunidade não chegou e não foi dada? Assim, né? Então, acho que é um momento dessa retomada, né, de espaços. Então, eu sinto muito esse lugar também, assim, né, de olhar para todos os espaços. De alguma forma eu não tive, e tantas outras pessoas não tiveram. Né? E a gente está falando de reparação, então a gente quer esse espaço, né? A gente tem direito a esses espaços. E Sem vamos dúvida buscar. nenhuma. A gente, na verdade, até construiu, na verdade, todos esses espaços, né? A gente só não consegue protagonizar o local que a gente deveria ainda, né? Precisa pensar Sim. muito o papel do negro na nossa sociedade. Lu, canta mais uma pra gente, por favor. Não deixa a gente... Ó, vou cantar essa Tem em esse homenagem a privilégio. você, do disco Deusa do Rio Níger. É a música que eu lancei um clipe recentemente, uma composição minha também. E essa música que eu fiz, esse disco, assim, tem várias músicas, né, que eu me permiti também passar por diversos assuntos, falar de afetividade, falar de temas, de certa forma, mais banais, né, porque eu acho que é necessário, assim, também, né, a gente ter essa liberdade de expressão artística e falar do que a gente quiser falar também, incluindo amor e afeto, que são tão necessários. Lugares de potência, transformação.
Sou o seu amor, sou o seu bebê. Seja onde for, eu vou com você. Lance de amor, lance de querer. Seja onde for, eu vou com você. E numa dessas não vou, vai. Esquece bem, não some mais. E numa dessas não vou, vai. Esquece bem, fica mais. Sou o seu amor, sou o seu bebê. Seja onde for, eu vou com você. Lance de amor, lance de querer. Seja como for, eu quero viver. E numa dessas não vou, vai. Esquece bem, não some mais. E numa dessas não vou, vai. Esquece bem, fica mais. Fica mais. Fica mais. Fica mais. Fica mais. Fica mais. Aí, essa é a minha favorita desse disco. Fala do clipe, né, Lu? Que as pessoas podem assistir no YouTube esse clipe. Fala aí pra galera. Sim, eu gravei o clipe esse ano, na verdade, no fim do ano passado, e a gente lançou o clipe, assim, no último dia no primeiro dia de isolamento, né, antes de começar o isolamento, assim, foi dia 13 de março, né, aqui em São Paulo começou mais ou menos no dia 13 de março, e foi exatamente o dia do lançamento. Então, o clipe ficou marcado, assim, né, dentro desse momento também. Está lá no YouTube, para quem quiser assistir. Um clipe lindíssimo. Tem a participação do Jário Pereira, que é um grande artista aqui de São Paulo também, cantor, ator, maravilhoso, e participou do clipe lindamente, assim, com toda a sua plenitude. Então, quem quiser assistir, ouvir, tá no YouTube, tá em todas as plataformas. Ó, o Evandro Luft é o produtor do Jairo e também parceiro do Jairo. Glauber também, ó, vou mandar uns beijos aqui também, ó. Um beijão, gente. Beijão pra Sandra, que estava aqui também ouvindo. Uma galera que curtiu muito. A doutora Ingrid também, muito feliz aqui. Gente, Lu, quero te agradecer seu aceite, agradeço sua amizade, essa parceria que a gente tem, pelo esse nosso ativismo, né? Esse aquilombamento que a gente fez justamente no evento Festival Cabeça de Negro aqui, ano passado, através do nosso amigo Pedro. Quero agradecer sua luta, quero desejar muito sucesso, sou seu fã, voz poderosa, lindíssima, né? A gente quer ver, a gente fica sempre muito feliz quando qualquer irmão nosso dá um passo, a gente fica muito na torcida. E eu espero, né, que você venha aqui no Maranhão o mais breve possível para encantar o público daqui, né? Seu som parece muito com o som daqui, que o pessoal gosta, que o pessoal curte. Eu tive uma conexão tão boa assim com São Luís, com as pessoas. Acho que tem a ver mesmo com a própria musicalidade. Acho que o meu jeito também, né? Foi muito bem recebido. Com sua identidade, né? Me senti muito em casa em São Luís, assim, de um jeito. Pois é. E daí ainda vou ficar te enchendo o saco para você cantar um cacuriá, um tambor de crioula. Cobrar você para aprender para a gente cantar. Boa. Eu tô brincando. Gente, você quer se despedir? Quer falar mais alguma coisa, Lu? Só agradecer mesmo. Acho que é sempre, né, um aprendizado, uma troca. Te agradecer assim, por esse momento. Muito bom te ouvir também. Sempre gosto de ouvir você,
suas ideias, todas as suas concepções, né? Seu ativismo assim também é muito inspirador. E obrigada Obrigado, por esse Luca. espaço. Eu que Obrigada pelo nosso agradeço, aqui é uma troca. aquilombamento. É verdade. Eu que agradeço essa troca. A gente aprende sempre muito quando a gente troca esse diálogo entre pessoas negras. A gente ouve as nossas dores, as nossas reclamações, as nossas sugestões. E assim a gente vai crescendo, caminhando para a igualdade. Gente, vou encerrar essa nossa primeira live histórica da Comissão Nacional de Igualdade Racial da Associação Brasileira dos Criminalistas. Agradeço muito o apoio, doutora Ingrid, me ajudou bastante. Está aqui presente o doutor Humberto Adame, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB e da OAB do Rio de Janeiro. Muita gente importante passou por aqui, da advocacia, também do movimento negro. A live vai ficar salva aqui. Você autoriza, Lu? Claro, com certeza. Obrigado. A live vai ficar salva aqui no nosso perfil, para quem puder recomendar aos amigos, depois quem quiser assistir no momento com maior conforto. Ainda tenho o privilégio de ver a nossa convidada Luciana Oliveira demonstrando todo o nosso talento com a voz, além de nos ensinar aí muitas coisas de direito e da nossa temática. Gente, muito obrigado. Lu, beijo, amiga, valeu. Um beijo. Você sempre muito carinhosa, muito gentil, muito atenciosa com essa temática. Muito obrigado. Boa noite, galera. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada, Érico. Beijão. Tchau, tchau.